Nós sabemos, meus amados irmãos, que a acepção tem em todo lugar no meio cristão, né? Tanto no meio de doutrina, quanto no meio aí do evangelho da porta larga. Tem acepção. Louvado seja Deus. Versículo 28 que vai dizer assim: E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse-lhe: Reconheço, por vontade, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Louvado seja Deus. Então, né, meus amados irmãos, estaremos falando aqui sobre a acepção, né? E o título do texto aqui tem por título O Centurião Cornélio, que não era um judeu, louvado seja Deus, mas sim um gentil. Então, meus amados irmãos, nós vemos que tinha essa barreira entre os judeus e os gentios, os samaritanos, porque eles não se comunicavam, louvado seja Deus, ou seja, faziam acepção. Então, como os irmãos lembram aí do texto de João 4, né, que fala da mulher de Samaria, e ali Jesus estava pregando para aquela mulher, e a mulher fala, como sendo tu judeu, falas comigo, né, que sou de samaritana, porque Jesus já estava quebrando essa barreira, tirando essa barreira, essa acepção que os judeus faziam. Louvado seja Deus. E ali Jesus pregou para aquela mulher, e depois aquela mulher, ela foi o quê? Anunciar, foi pregar, louvado seja Deus, para as outras pessoas. Que ela tinha falado com o Messias, que era o Cristo, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, é como Jesus Cristo falou: ide e pregai o Evangelho. Jesus Cristo não falou assim: prega o Evangelho só para crente de doutrina. Prega o Evangelho só, louvado seja Deus, para esses aqui. Não. Prega o Evangelho só para A. Prega o Evangelho só para B. Não, Jesus não falou isso. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Expulsai os demônios, curai os enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, esse é o ide. Então, nós vemos que hoje em dia também, no meio de sã doutrina, existe a acepção de pessoas, tanto dentro da igreja, como até mesmo aqui através da plataforma do YouTube, a gente vê a acepção de pessoas. Irmão de doutrina fazendo acepção com irmão de doutrina. Então, meus amados irmãos, será que Deus se agrada disso? A palavra de Deus diz, em Romanos 2,11, que para com Deus não há acepção de pessoas, que Deus não faz acepção de pessoas. Porque todos nós somos carne, somos seres humanos. Somos feituras do mesmo Deus. O mesmo Deus, louvado seja Deus, nos criou. Agora, meus amados irmãos, nós não podemos ter comunhão com aqueles que andam no Evangelho da porta larga. Louvado seja Deus. Aí, nós não podemos ter comunhão com eles. Nós podemos sim falar com eles, pregar para eles, porque nós temos que pregar até para eles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas nós não podemos ter comunhão com eles. Falar é uma coisa, meus amados irmãos, porque nós não podemos aí rejeitar eles, louvado seja Deus. Temos que pregar para eles também, mas nós só não podemos ter comunhão com eles, porque senão nós vamos estar fazendo parte das suas más obras. Porque se o crente de doutrina tiver comunhão com o crente da porta larga, que anda fazendo a vontade do mundo, a Bíblia já fala: as más conversações corrompem os bons costumes. Louvado seja Deus. Então, nós podemos falar sim, só não podemos ter comunhão. Nós temos que ter comunhão com os irmãos de doutrina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós não podemos ter comunhão com o povo do mundo e nem com o povo, louvado seja Deus, do Evangelho da porta larga. Mas temos que ter comunhão com nossos irmãos de doutrina, independente de placa A, de placa B. Mas se vive a doutrina, se prega a doutrina, louvado seja Deus, então,
Não há motivo para nós estar fazendo acepção. Louvado seja Deus. Irmão, mas o irmão lá congrega na placa A, na igreja de doutrina da placa A, do pastor A, e eu congrego aqui na igreja de doutrina do pastor B. Louvado seja Deus. Então, mas não pode fazer acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não pode, porque Deus não se agrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, meus amados irmãos, nós sabemos que o que vai subir não é parede. Nós sabemos que a igreja ela não é parede. A palavra do Senhor fala em Romanos 12, versículo 5, diz: assim nós, que somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então nós somos o corpo. Louvado seja Deus. Todos nós temos uma função. Então nós fazemos parte do mesmo corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós não podemos fazer acepção com nossos irmãos. Só porque ele é da igreja de doutrina A. Ou porque eu sou da igreja de doutrina B e não converso com meu irmão, com a minha irmã que é da outra igreja de doutrina. Isso é errado. Isso é muito errado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora se tem uma igreja de doutrina ali que está andando aí nos mesmos costumes das igrejas da porta larga, aí, meus amados irmãos, nós não podemos ter comunhão. Porque se tem igreja que se diz de doutrina e está aí andando nos mesmos costumes dos crentes de porta larga, aí sim nós não podemos ter comunhão. Mas se a igreja ali é de doutrina, louvado seja Deus, e vive a doutrina, os membros, tanto a liderança lhe prega a doutrina, então, meus amados irmãos, nós não podemos fazer acepção. Louvado seja Deus. Porque, claro que toda a igreja de doutrina tem ali suas regras ministeriais. Louvado seja Deus. Mas se está vivendo a doutrina, verdadeiramente, se não tem um mundanismo ali na vida dos irmãos, do pastor, então, não é motivo para nós fazer acepção. A Bíblia já fala, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque, meus amados irmãos, Deus, Ele não gosta de divisões, de contendas. Deus, Ele não gosta, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, de contendas, dissensões, emulações. Deus, Ele não se agrada disso. Deus, Ele quer que todos vivam em união. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, no texto aqui, como nós limos, fala do centurião Cornélio, né? Que era um homem, louvado seja Deus, da corte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali, Cornélio era o quê? Um homem piedoso, temente a Deus e toda a sua casa, que de contínuo orava a Deus. Então, Cornélio era um homem temente a Deus, ou seja, Cornélio andava na mesma doutrina dos apóstolos. A diferença é porque Cornélio não era o quê? Judeu. Mas Cornélio já orava, Cornélio andava diante reto com Deus, na presença de Deus. Mais um motivo que de alguns judeus, né, rejeitar ele porque ele não era judeu, porque ele era um gentil. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui, se os irmãos forem ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, em Atos 11, e o versículo 18 fala assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, por quê? A vontade de Deus é que todos se salvem. Então, Cornélio ele era o gentil, mas não era judeu, então por isso ele era rejeitado. Então, né, Cornélio estava ali em jejum. Louvado seja Deus. E ali apareceu um anjo. Louvado seja Deus. Para ele, né? Mandando que ele enviasse ali homens à casa de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o interessante, meus amados irmãos, é que também Pedro, ele foi orar. Louvado seja Deus.
Como a palavra diz aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no versículo 10. E tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparava sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas vindo para a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus já diz aqui no versículo 9 que Pedro subiu aqui ao terraço para orar. Então ali Deus deu uma visão para Pedro já entender. Louvado seja Deus. Então, é como nós lemos aqui no versículo aqui, 28 e 34, que Pedro fala. Reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que é que Deus estava querendo dizer para Pedro? Que tinha que pregar era para toda criatura. E não fazer exceção. Porque, meus amados irmãos, Deus não criou aí raça, Deus não criou nada disso. Deus criou seres humanos. Isso tudo aí de raças, coisas, quem inventou foi o homem. Louvado seja Deus. Então, nós vemos aí que no meio de doutrina tem muita acepção de pessoas entre os irmãos. E isso, meus amados irmãos, é errado. O correto era o que? Era para todos se unirem. Louvado seja Deus. E ajudar uns aos outros. Mas é como a Bíblia fala que o homem, né? Louvado seja Deus, ele tem um coração mau, né? Porque a palavra de Deus diz que o que contamina o homem não é aquilo que... Não é o alimento, louvado seja Deus, que entra pela boca do homem, mas é aquilo que sai dentro do homem. Louvado seja Deus. Então, sabe o que? Contendas, dissensões, invejas, muitas coisas, meus amados irmãos. Então, meus amados irmãos, nós só não podemos ter parte com aqueles que vivem no Evangelho da porta larga. Louvado seja Deus. Que a Bíblia fala, aqueles que não têm a mesma doutrina, nem tampouco recebais em casa, para que não sejam participantes das suas obras, né? Louvado seja Deus, das suas más obras. Mas, meus amados irmãos, nossos irmãos aí que andam na doutrina, verdadeiramente nós não podemos fazer acepção com eles, porque Deus não se agrada. Louvado seja Deus. Então nós vemos aí que até mesmo no YouTube é uma igreja de doutrina para acolá, a outra para cá. Louvado seja Deus. E fica aquela contenda, e Deus não se agrada disso. Então nós temos que andar em comunhão. Louvado seja Deus. Porque aqui Cornélio era um homem temente a Deus, um homem que andava na doutrina. Mas a diferença é porque ele não era judeu e ele foi rejeitado. Então assim também, louvado seja Deus, é com as igrejas de doutrina, porque o irmão congrega na igreja B, louvado seja Deus, aí o irmão congrega na igreja A, de doutrina, aí ali eles não se falam. Então isso é errado. Louvado seja Deus. Porque nós não podemos se apegar à placa de igreja, não. E nem ao homem, temos que se apegar a Deus. Temos que se apegar a Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, não há motivo para acepções. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. A todos os irmãos aí que ouviram a live, amém? Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.